O que acontece, pessoal? Vamos lá. Não cumulatividade, empresas em regra tributadas pelo lucro real, mas nem sempre. Tem empresas que elas são cumulativo e ainda que tributadas com base no lucro real. Já falamos sobre isso, algumas exceções na Lei 10.833, que ainda que a empresa seja tributada com base no lucro real, ela obrigatoriamente tem que apurar as contribuições sociais destinadas ao PIS e à COFINS na modalidade cumulativa, ou seja, você tem um custo menor sobre o faturamento, ao invés de 7,6% de COFINS, é 3%, ao invés de 1,65% é 0,65%. Como contrapartida, você não tem direito aos créditos sobre aquisições de mercadorias para revenda, para industrialização e assim sucessivamente listadas principalmente no rol do artigo 3º da Lei 10.833. Breve recapitulação e nivelamento de conhecimento. As mercadorias sujeitas à substituição tributária, que é ICMS. Então nós vamos lá para o ICMS agora, deixamos a não cumulatividade do PIS e da COFINS. Vamos trabalhar com o seguinte, nós temos aqui mercadoria sujeita à substituição tributária. O que significa isso? Significa que quando eu compro uma mercadoria, o ICMS ele é calculado com base no preço final que chega ao consumidor. Essa é uma sistemática criada na década de 90, quando o fisco ele não tinha tanta tecnologia e havia, digamos assim, um cenário precário de fiscalização. Era muito difícil, você imagina que na época da máquina de escrever, quem daqui conheceu o seu Alceu? Falando em máquina de escrever. Manda no chat, pessoal. Sucesso no evento, hein? O pessoal perguntou do seu Alceu lá no evento. O seu Alceu não foi nesse evento, ele não pôde. Afinal, ele se locomove por carroça, então ele não teria tempo hábil de se deslocar até Balneário Camboriú, teria dificuldades de estacionar o seu veículo, né? A carruagem que ele ia se deslocar. Mas quem lembra do seu Alceu? Então, exatamente. Então pensa lá na época da máquina de escrever ou de computadores aí bem arcaicos, qual era o grau de dificuldade do fisco em fiscalizar as empresas para verificar se eles estavam corretamente recolhendo o ICMS. Afinal, a cadeia do ICMS ela é extensa. Então eu tenho o fabricante ou o importador, eu tenho o distribuidor, eu tenho o varejista. Muitas vezes naquela época não tinha, mas tem empresas que são varejistas e distribuidores. Até chegar no consumidor final, eu tenho um time muito grande e uma cadeia razoável. E é complexo. São muitas empresas para fiscalizar. E acaba que nessa circunstância geravam a possibilidade de empresas omitirem faturamento e prejudicando a arrecadação. Então foi aí que surgiu, lá na década de 90, a sistemática da substituição tributária prevista constitucionalmente, prevista lá no artigo 150, parágrafo 7º da Constituição Federal, prevista no Código Tributário, que já foi inclusive questionada a constitucionalidade do mecanismo de substituição tributária, isso é superado, no qual essa sistemática prevê a antecipação do imposto. Então, por exemplo, ao invés de ter a cadeia sequencialmente, né, não cumulativa, ou seja, apura-se o tributo, recolhe, gera crédito, apura-se o tributo, recolhe, gera crédito, apura o produto, recolhe até o consumidor final, a legislação atribuiu ao fabricante ou importador a responsabilidade de recolher por toda a cadeia. Porque fazendo isso, facilita o processo de fiscalização. Quantas empresas de carro, quantos fabricantes de cigarro, quantos fabricantes de bebidas, quantos fabricantes de determinada mercadoria eu tenho num estado, comparados à quantidade de distribuidores e varejistas? Muito pouco. Então tem estados que eu tenho 2, 3 tipos de fabricantes desse segmento. Então eu reduzo substancialmente o universo da fiscalização e eu me concentro muito mais naqueles caras que são eleitos como os responsáveis pelo recolhimento por toda a cadeia. E esse recolhimento por toda a cadeia ele decorre de uma pesquisa de preços que identifica, por exemplo, qual que é a diferença
entre aquela mercadoria, entre o valor da fábrica e que chega no consumidor final. E nesse sentido, a regulamentação dessa atribuição é através da margem de valor agregado. Então o Estado entende, olha, essa mercadoria aqui, a diferença média entre o valor da fábrica e o valor do consumidor final é 30%. Então a MVA é 30%, margem sobre o valor agregado. Que na prática, quem é aluno tem cálculo de substituição tributária, você vai pegar o valor da mercadoria, mas frete, IPI, se houver, vai chegar na base de cálculo, vai adicionar os 30% nesse exemplo, vai chegar na base de cálculo da substituição tributária, vai aplicar a alíquota de destino. Então a alíquota de destino é 17, a alíquota de destino é 12. O pessoal erra muito, usa a alíquota do Estado do substituto tributário. Não, é o Estado de destino, porque às vezes a alíquota pode ser reduzida ou maior. Calculo sobre essa base o ICMS de destino, chego ao valor da ST, desconto o crédito destacado na nota, igual ao valor do ICMS-ST, que é consignado na nota, integra o valor total da nota fiscal e o adquirente é que suporta o ônus. Por exemplo, o distribuidor que adquiriu o valor da mercadoria, R$1.000, não tem IPI essa mercadoria, vamos pensar que é alimentos, não tem IPI, não tem frete na nota. A substituição tributária deu R$150, valor total da nota, R$1.150. O adquirente paga R$1.150, o substituto tributário, final do mês, apura toda a ST de todas as operações, gera uma guia e recolhe para o fisco. Então, ele é o agente arrecadador, mas ele repassa no preço e quem suporta, de fato, quem adquire. Esse cara que adquire, ele não pode tomar crédito de ICMS-ST, porque a previsão da substituição tributária é definitiva. Você paga antecipado, joga para o custo. E quando você vende, você não destaca mais nenhum ICMS, porque todo ICMS já foi recolhido. Então, quando esse distribuidor vende para o varejista, ele não destaca mais a substituição tributária, embute esses R$150 no preço e vende a mercadoria. O varejista recebe sem ICMS, pagou a substituição tributária no preço, incluiu no preço, cobrou do consumidor final. Este é o ciclo habitual da substituição tributária.